escolheu. Andemos para o encontrar. E então vamos cantar, voltando ao eterno lar. Das profundezas clamo a Ti, Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz. Estejam atentos os Teus ouvidos à minha súplica. Se Tu, soberano, Senhor, registrasses os pecados, quem escaparia? Mas contigo está o perdão para que sejas temido. Espero no Senhor com todo o meu ser e na Sua palavra ponho a minha esperança. Espero pelo Senhor mais do que as sentinelas pela manhã. Sim, mais que as sentinelas esperam pela manhã. Ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, pois no Senhor há amor leal e plena redenção. Ele próprio redimirá Israel de todas as suas culpas. Salmo de número 130. Você já esteve no fundo do poço? Você lembra qual foi o gatilho que te levou às profundezas do abismo? Você lembra como é estar ali no fundo do poço? Você lembra como é que foi que você saiu do fundo do poço? Até hoje, não conheci ninguém que se orgulhasse de ter estado no fundo do poço. Já conheci pessoas que se gabam por ter saído do fundo do poço. Já conheci pessoas que dão glória a Deus por terem sido tiradas, resgatadas do fundo do poço. Geralmente, não encontramos muito senso de dignidade em dizer que descemos às profundezas por causa de um revés financeiro que não conseguimos administrar, por causa da morte de alguém, por causa do desemprego que chegou, por causa do fim de um relacionamento, de uma grave enfermidade que chegou sem avisar, ou por causa de um terrível e vergonhoso pecado. No fundo do poço, nos sentimos como o pior dos piores, seja qual for o gatilho que tenha dado início à nossa trágica, constrangedora e longa descida às regiões mais profundas da nossa existência. Ali no fundo do poço, nos esquecemos que ser humano é estar em dificuldade. Foi esta a conclusão de Jó, o homem temente a Deus, que em sua experiência de estar no fundo do poço ou nas profundezas, disse o seguinte, no verso 7 do capítulo 5 do seu livro: o homem nasce para as dificuldades, tão certamente como as fagulhas voam para cima. Um discípulo de Jesus que deixa de reconhecer e tratar o sofrimento corre o risco de se tornar cínico, melancólico ou então suicida. Se torna cínico quando, ao invés de reconhecer e tratar o sofrimento, vive como se ele não existisse. O que, por sua vez, não faz desaparecer ou aferrecer o sofrimento. Ele se torna melancólico quando, ao invés de reconhecer e tratar o sofrimento, passa a viver em função do sofrimento, entregando-se totalmente a ele e ao que ele lhe causa. Se torna suicida quando, ao invés de reconhecer e tratar o sofrimento, decide se livrar do sofrimento, ou seja, matar o sofrimento. Pois um suicida, em última análise, não quer matar a si mesmo, mas quer matar o sofrimento que o aflige. Assim, cada vez que o Salmo 130 tocava na playlist do peregrino hebreu, na longa caminhada de fé e obediência em direção a Deus, 4 coisas aconteciam para 4 diferentes grupos de pessoas. Para os que estavam vivendo a experiência de estar no fundo do poço,
A música era o convite de Deus para, lá do fundo do poço, olhar para cima e colocar em Deus sua esperança. Para os que estavam em processo de saída do fundo do poço, a música era o convite de Deus para olhar para cima e renovar a esperança em Deus e perseverar. Para os que estiveram no fundo do poço e já saíram do fundo do poço, a música era o convite de Deus para olhar para cima e testemunhar sua esperança em Deus para todas as outras pessoas. Para os que nunca estiveram no fundo do poço, a música era o alerta de Deus quanto ao cinismo, quanto à tentativa de viver como se não existisse sofrimento, pois todo o pecado é uma experiência de fundo do poço, ou, ao menos, deveria ser para cada um dos cristãos. Minha oração nesta manhã, por mim e por você, é para que o Salmo 130 seja música que nos encha de esperança. Esteja você no fundo do poço, esteja você saindo do fundo do poço, esteja você fora do fundo do poço. O Salmo 130, então, é um convite à esperança para os que têm, tiveram e terão a experiência do fundo do poço, pois ele nos lembra que Deus é a nossa esperança, porque, primeiramente, Ele, Deus, nos ouve de qualquer lugar. Ele nos ouve de qualquer lugar. O salmista se encontra nas profundezas, ou seja, ele está consumido de tristeza e angústia. Ele não tem perspectiva de encontrar uma saída. É deste lugar tenebroso que ele clama a Deus, das profundezas clama ao Senhor, verso 1. Entenda o que eu vou dizer. O lugar de fala do salmista não é um lugar admirado por nossa cultura hedonista, cujo ideal de vida é uma vida saudável e constantemente feliz. Vida saudável e feliz é o que o salmista não tem nesse momento. Em uma cultura hedonista, o lugar da fala do salmista, do sofrimento, não é admirado. E apesar de raramente ser estimulada, alguma fala deste lugar, ela tem vida breve, porque ninguém aguenta o outro falando muito tempo deste lugar chamado sofrimento. Mas Deus concede igual dignidade à fala do homem feliz no Salmo 128 e à fala do homem que está no fundo do poço no Salmo 130. A voz dos dois chega igualmente a Deus. Veja comigo o verso 2. Ouve, Senhor, a minha voz. Estejam atentos teus ouvidos às minhas súplicas. A oração não tem a ver com o lugar de fala, seja sofrimento ou felicidade, seja pecado ou santidade, mas com a consciência de que a fala é sempre súplicas, pois súplica significa alguém que sabe que nada merece. Súplicas são ouvidas por Deus de qualquer lugar. A oração, então, é o espaço sagrado que Deus reservou para falarmos de nosso sofrimento, pois negá-lo ou evitá-lo não é opção para os que estão na longa caminhada numa mesma direção de fé e obediência a Deus. O Salmo 130, então, é um convite à esperança para os que têm, tiveram e terão a experiência do fundo do poço. Pois Ele nos lembra que Deus é nossa esperança, porque primeiro Ele nos ouve de qualquer lugar, segundo, porque Ele nos perdoa de qualquer pecado. Além de ser um salmo de romagem ou de peregrinação, este também é o 6º de 7 salmos de penitência, ou salmos de confissão de culpa e súplica pelo perdão. O fundo do poço do salmista é fruto do seu pecado, o qual ele não nega, ao qual ele não apresenta justificativa para tentar se explicar, nem atribui culpa a terceiros, a outras pessoas. Nas palavras
ou melhor, na palavra súplicas, que nós mencionamos no versículo 2, ela também traz em si implícito, à luz do contexto do Salmo 130, um pedido de perdão. O salmista está apresentando a Deus o seu pedido de perdão, seguido de 2 argumentos para que Deus o perdoe, que estão a partir do verso 3. O primeiro argumento destaca a natureza justa de Deus. Ele diz lá no verso 3, se tu, soberano Senhor, registrasses os pecados, quem escaparia? Ou seja, se o Senhor for se relacionar conosco, seres humanos, apenas baseado em sua justiça, o Senhor terá de destruir a todos nós. Mas, Deus, é isso mesmo que tu queres? Essa é a pergunta que está implícita nessa fala do salmista. É isso que o Senhor quer? Se for baseado na justiça, tu deve nos destruir. Mas é isso que tu queres? O segundo argumento do salmista, no verso 4, é mais contigo está o perdão, para que sejas temido. Ou seja, nenhum de nós merece o perdão, Senhor. Nenhum de nós pode fazer algo para obter o perdão, mas o Senhor é misericordioso, disso tenho consciência. É isso que o salmista está dizendo a Deus no Salmo 3, no Salmo 4, depois de pedir perdão, esses argumentos que ele apresenta. E para equilibrar então a justiça e o amor, Deus proveu, antes da criação do mundo, um substituto para que a justiça fosse satisfeita, dando então ao pecado a sua devida paga, e a sua misericórdia, o seu amor, pudesse ser conhecido por todos. Esse substituto é Jesus, conforme o próprio apóstolo Pedro vai escrever na sua primeira carta, no capítulo 1, verso 17 a 21, quando ele diz assim: ora, se invocais como Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Agora preste atenção, o que ele fala do sangue de Cristo? Ele diz, conhecido com efeito, antes da fundação do mundo, porém manifesto no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. O pecado colocou o salmista nas profundezas e o colocou no fundo do poço, mas Deus não apenas pode ouvi-lo, mas pode perdoá-lo, por causa de sua misericórdia, que providencia os meios para perdoar qualquer pecado cometido por seus filhos. E isto é grande fonte de esperança para mim e para você que está nessa longa caminhada de fé e obediência em direção a Deus, em direção a Cristo, o nosso Salvador. Então o Salmo 130 é um convite à esperança para os que têm, para os que tiveram, para os que terão a experiência do fundo do poço. Ele nos lembra que Deus é a nossa esperança. Primeiro, porque Ele nos ouve de qualquer lugar. Segundo, porque Ele nos perdoa de qualquer pecado. E terceiro, porque Ele nos encontra em qualquer lugar. Ele nos encontra em qualquer lugar depois de falar do seu sofrimento. No caso do salmista, um sofrimento oriundo do seu pecado. De fazer a sua súplica de perdão com base na misericórdia de Deus, o salmista agora então declara que vai esperar. Ele diz assim no verso 5, espero no Senhor com todo o meu ser, na sua palavra ponho a minha esperança. A esta altura, o salmista tem algumas certezas. Primeiro, ele tem a certeza de que o seu sofrimento é real. Ele tem a certeza de que Deus é real. Ele tem a certeza de que o fundo do poço não é a totalidade que o seu pecado merece, e ele é inteiramente culpado por cada um dos seus pecados. Ele também tem certeza
de que ele não pode sair do fundo do poço, a menos que alguém o tire do fundo do poço. Ele sabe que só Deus tem acesso ao fundo do poço, pois ele consegue ouvi-lo, então, consequentemente, certamente, ele vai conseguir acessar o fundo do poço. E ainda, o salmista tem a certeza de que Deus pode perdoá-lo com base em sua misericórdia. Sabendo disto, e já tendo suplicado pelo perdão, o que lhe resta fazer é esperar. Mas como? Como será essa espera do salmista? O salmista responde no verso 6, espero pelo Senhor mais do que as sentinelas pela manhã. Sim, mais que as sentinelas esperam pela manhã. A espera do salmista não é apenas pela benesse do perdão. O salmista espera pelo próprio Senhor. Ele não pode acelerar e não pode retardar a ação de Deus, como a sentinela não pode acelerar ou retardar o nascer do sol. Todavia, assim como o sol nasce ao final da noite, Deus virá ao encontro do salmista lá no fundo do poço, e como as sentinelas se alegram com o nascer do sol, ele renovará a sua alegria quando o Senhor o resgatar do fundo do poço, quando aquele que ele espera chegar com o perdão e com a sua presença. Deus é nossa esperança, pois Ele vem nos encontrar em qualquer lugar. Estejamos no fundo do poço, cercados de riquezas como Zaqueu, ou estejamos no fundo do poço, cercados de carências como o paralítico deitado junto ao tanque de Betesda, o Senhor nos encontra em qualquer lugar. O Salmo 130, então, é um convite à esperança para os que têm, tiveram e terão a experiência do fundo do poço, pois ele nos lembra que Deus é nossa esperança, porque primeiro Ele nos ouve de qualquer lugar, segundo, porque Ele nos perdoa de qualquer pecado, terceiro, porque Ele nos encontra em qualquer lugar, e por último, porque Ele nos dá propósito em todas as situações. Por fim, então, após orar por perdão, oferecer argumentos para o perdão e declarar sua esperança não apenas na obra, mas na pessoa de Deus, o qual ele aguarda como as sentinelas aguardam o sol. O salmista convida a nação de Israel a fazer o mesmo, lá no verso 7 e 8, quando ele diz: ponha a sua esperança no Senhor, a Israel, pois no Senhor há amor leal e plena redenção. Ele próprio redimirá Israel de todas as suas culpas. Curitiba é uma capital referência na coleta seletiva de lixo e reciclagem também. E o nosso Deus é o maior reciclador que existe, pois Ele transforma a nossa experiência de fundo do poço em um encontro extraordinário com Ele, e o faz por pura graça, por misericórdia, que Ele torna acessível a nós através da pessoa e da obra de Jesus Cristo em nosso lugar. O salmista começa o Salmo 130 falando de profundezas do fundo do poço, por causa do seu pecado, mas termina falando de redenção e remissão, ou seja, de salvação e plena e salvação amorosa de Deus. Assim, a culpa dá lugar ao testemunho, e a vergonha dá lugar à glória de Deus, que atua em vasos de barro, como eu e como você. Deus é a nossa esperança. E o sofrimento do presente será o púlpito do testemunho daqueles que depositaram toda a sua esperança única e exclusivamente em Deus e decidiram, como a sentinela espera pelo sol, esperar por Ele, pelo seu perdão, pela sua presença. Então,
O Salmo 130, como dissemos até aqui, é um convite à esperança para os que estão vivendo a experiência do fundo do poço, para os que já viveram essa experiência e para os que viverão essa experiência do fundo do poço, pois ele nos lembra que Deus é nossa esperança. Primeiro, porque Ele nos ouve de qualquer lugar. Segundo, porque Ele nos perdoa de qualquer pecado. Terceiro, porque Ele nos encontra em qualquer lugar. E por último, porque Ele nos dá propósito em todas as situações, inclusive na situação do fundo do poço, que nenhum de nós deseja, porém experimentamos. Deixa eu terminar falando agora um pouco com você que está fora do fundo do poço e que talvez não se lembre mais como é estar lá no fundo do poço. Quando nos aproximamos de alguém que está no fundo do poço, via de regra, temos uma dessas duas posturas. Ou nos aproximamos como um pintor, ou nos aproximamos como um oftalmologista. Quando nos aproximamos como pintores, transmitimos ao outro, com o auxílio de pincel e paleta, um retrato do mundo como nós o vemos. E então nós apresentamos nossas teses para o sofrimento do outro e nossas receitas para o outro se ver livre do sofrimento. Quando nos aproximamos como um oftalmologista, procuramos habilitar o outro a ver o mundo como ele realmente é. E então ajudamos o outro a ver onde ele está e ao mesmo tempo ver onde Deus está. Afinal, tudo o que alguém no fundo do poço precisa é de esperança. Uma esperança que não é otimismo barato, mas a certeza de que estamos em um relacionamento com Deus, que nos vê, que nos perdoa, que nos encontra e que nos dá propósito, até mesmo propósito para a dolorosa e solitária experiência no fundo do poço ou das profundezas, como diz o salmista. Eu quero orar com você nesta manhã, com você que está no fundo do poço, com você que está talvez sendo retirado do fundo do poço, está aí no meio do caminho sendo retirado, e com você que já saiu do fundo do poço. Quero orar também por você que acha que nunca esteve lá e que está flertando com o cinismo. Vamos orar? Bondoso Deus, nesta manhã, Senhor, nos colocamos diante de Ti. Clamamos a Ti, Senhor. Alguns talvez nesta manhã, Deus, clamem ao Senhor do fundo do poço. Outros talvez, ó Deus, estão clamando pelo Senhor, enquanto estão sentindo e já estão percebendo que o Senhor os está tirando do fundo do poço. Outros, ó Deus, talvez clamem ao Senhor nesta manhã, já fora do fundo do poço, vendo da onde o Senhor os tirou. Mas outros ainda, Senhor, talvez estejam orando comigo nesta manhã, crentes de que nunca estiveram lá. Bondoso Deus, Tua palavra fala que o nosso pecado deveria ser para nós sempre uma experiência de fundo do poço. Porque Ele nos joga, Deus, para longe de tudo aquilo que o Senhor deseja para nós. Mas não é só o pecado que nos põe, ó Deus, no fundo do poço. Há tantas outras experiências, ó Deus, terríveis de nossa vida, que nos colocam ali. E tanto, ó Deus, para quando estamos em pecado, ou quando experimentamos qualquer uma das outras circunstâncias, ó Deus, que nos levam e nos colocam no fundo do poço. O Senhor é sempre a nossa esperança. Nesta manhã, Senhor, renova a nossa esperança, nos dando convicção de que o fundo do poço é real, mas também nos dando convicção de que o Senhor é real, de que o Senhor é verdadeiro. O Senhor não só existe, mas o Senhor se revelou a nós em Jesus. E em Jesus o Senhor desceu, experimentou a nossa humanidade, mas o Senhor, ó Deus, experimentou também a nossa sepultura,
a morte, aquilo que mais tememos. E o Senhor ressuscitou dos mortos para nunca mais voltar para a sepultura. É em Ti que colocamos a nossa esperança. É o Senhor que nós aguardamos. Renova-nos a esperança. Dá-nos, ó Deus, bons oftalmologistas ao nosso lado. Livra-nos, ó Deus, dos pintores, que querem, ó Deus, trazer a nós receitas, que quer trazer a nós um otimismo barato, Senhor. Uma visão que eles têm do mundo, que muitas vezes não é a Tua. Ajuda-nos a enxergar a situação com os Teus olhos e a enxergar o Senhor como nosso Deus, como Salvador de nossas vidas, como nosso Deus. E assim caminharmos nessa longa caminhada de fé e obediência, na certeza de que vale a pena colocar em Ti toda a nossa esperança. A Ti a glória, Senhor, a Ti o louvor, porque o Senhor não tem nos desamparado. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, que Deus abençoe o seu domingo.